Olá! A história feminina tem várias fases sobre o papel social da mulher. Homenagear a mulher contemporânea é conhecer sua trajetória de vida, o estar no mundo, sua escolha profissional. O Centro Universitário INTA Uninta apresenta no segundo ano o quadro de entrevistas Profissões Femininas 2021, que se tornaram historiadora, assistente social, médicas, jornalista, advogada, engenheira, enfermeira, psicóloga, nutricionista, gastrônoma, fisioterapeuta e professoras, em que apresentam as memórias afetivas de infância, as mulheres e pessoas marcantes para se tornarem fortes, meigas, colaborativas, gratas, felizes com seus caminhos. Ainda conheceremos marcas que deixaram no seu convívio. Vamos conhecer? Profissões Femininas 2021. Vamos começar com ela, a professora Juliana Magalhães Linhares. Nós temos uma coisa em comum, que é a profissão de historiadora. E nessa conversa de hoje, abrindo essa série, nós vamos conhecer a trajetória dessa licenciada em História, mestra em História e atualmente fazendo doutorado também em História pela Universidade Federal do Ceará. Ela que coordena, é a diretora pedagógica dos cursos em EAD, coordena o curso de História em EAD, e dentro dessa experiência nós vamos começar a conhecer essa trajetória. Bem, o objetivo é conhecer como foi essa escolha. Para mim foi durante, ser historiadora foi durante o cursinho. Professora Juliana, muito obrigada. Como foi essa trajetória de dizer, uau, entre tantas opções, vou ser professora de História, historiadora? Como foi esse caminho e esse trajeto? Olá, professora Crislene, agradecer imensamente por participar desse programa que eu admiro tanto, né? A escolha, ela se deu no ensino médio ainda, né? Eu sempre gostei muito de ler, ler sempre foi uma coisa que me atraiu muito. E eu comecei a gostar de história na escola, né? Eu comecei a perceber o quanto aquilo enriquecia o nosso conhecimento, e eu queria saber como é que as pessoas faziam aquilo, né? Como é que se construía aquele conhecimento? Como é que, assim, eu ficava pensando, será que o historiador, ele conhece o livro didático todo, né? Ele vai para a faculdade para decorar o livro todo. Era esse o imaginário. Isso lá em quantos anos? Isso, eu tinha 15, 16 anos, né? Não foi minha primeira opção, né? A gente sempre é levado àquelas escolhas mais tradicionais, né? Acho que eu vou fazer direito, psicologia, mas flertei com psicologia. Mas na reta final eu disse, não, quero ser historiadora, quero ser professora de história. Além de sempre ter um interesse muito grande pela profissão docente, né? Eu sempre achei muito interessante. E aí, na hora da inscrição do vestibular, foi História a minha primeira opção. E eu passei, né, a primeira vez que eu fiz o vestibular, na época eu tinha 17 anos. É engraçado porque meus pais ficavam, ela vai mudar de ideia, ela vai pro direito, e não, talvez ainda, né, um dia, mas nunca me arrependi da formação, né, e durante a graduação eu fui descobrindo como é a produção do conhecimento, o fazer historiográfico, né, e tudo. E não tinha nada a ver com aquilo que eu achava na escola, que era decorar o livro didático, né? Nada disso, mas sempre fui me encantando muito, né? Pela profissão, pela responsabilidade, por tudo que envolve o métier, né? Assim, desde conhecer as fontes, a saber como é que aquilo é produzido, contextualizar e principalmente historicizar as coisas, né? Eu acho que a gente, enquanto historiadores, a gente aprende muito a historicizar os conceitos, as ideias e a entender muito do contexto em que as coisas acontecem, as mudanças sociais. A gente consegue ter uma visão macro, né, das mudanças sociais. Então, para mim, isso foi uma descoberta incrível que fez com que nunca houvesse arrependimento de cursar
a graduação em História, até hoje, inclusive, né? Realmente temos isso em comum, então, porque também a minha escolha se deu no cursinho. Na verdade, durante a escola, eu estudei em escola pública, História era interessante, sempre gostei de ler, quer dizer, comecei a gostar de ler aos 14 anos, com mais intensidade, mas não era uma profissão, inclusive nem ser professora, porque eu dizia assim, eu vou estudar tanto, porque meus professores reclamavam tanto de salário, que a vida era ruim, vida de professor não é fácil, eu digo, eu vou estudar tanto. Para ter dificuldades, não, eu quero o topo da carreira, eu quero ser feliz na minha profissão. Mas no cursinho, 3 professores que eram da linha, explicavam dentro de um mapa mental, pela linha marxista, eu disse, nossa, eu quero aprender isso, né? Eu quero fazer a diferença no mundo, eu quero aprender como é que se conta, e daí eu me encantei. E aí vem a segunda pergunta, porque eu acho que isso faz toda a mudança na trajetória da vida da gente, né? O impacto dessa formação, não só o conhecimento para a formação, em ser uma boa profissional, mas como mulher também, que se coloca no mundo. A profissão docente, ela é feminina, né? Tradicionalmente se tornou feminina, porque ela era também masculinizada, tanto na Grécia Antiga, quanto no mundo clerical, eram os padres que educavam. E quando veio para o mundo civil, né, laico, nós meninas acabamos utilizando um pouco mais, mas no campo da história os rapazes são equivalentes, né, dentro desse espaço. Mas a gente aprende que eles são grandes parceiros, né? Exatamente. Pelo menos estudei numa linha de gênero e isso é muito, muito interessante. E dentro dessa, né, da sua formação, do seu campo de estudo, você é uma jovem que opta, né, pela vida feminina contemporânea, carreira, trabalho, casamento, posteriormente ampliar essa família, né? Esse impacto de formação na sua vida, né? A trajetória para a Juliana que é hoje. É interessante porque, assim, a docência, as mulheres na docência, elas sempre foram muito relacionadas à pedagogia, principalmente, né? Então, se você queria ser professora, você ia cursar pedagogia porque você ia ensinar crianças. E como você disse, né? A gente percebe que os historiadores, os professores de história, na sua maioria no mercado de trabalho, eles são homens. Então, eu também tive essa vivência na minha infância e na adolescência, né? Assim, eu admirava demais meus professores de história e eles eram todos homens. Mas, assim, em nenhum momento isso foi assim, um motivo para fazer com que eu repensasse. E eu não encontrei, na verdade até encontrei algumas dificuldades com relação a profissão. A gente passa por algumas situações em que as pessoas, não só por ser mulher, mas por ser mulher e jovem, né? Então, assim, eu me tornei professora do ensino superior com 24 anos. Então, havia muita dúvida, assim, será que ela é capaz, né? Eu lembro sempre de situações que aconteceram de alunos homens perguntarem assim, mas você sabe quem foi o terceiro imperador da dinastia, não sei o que, não sei o que. Eu disse, não sei quem foi o terceiro imperador, mas se você quiser saber a influência disso dentro da nossa sociedade, se você quiser conhecer sobre a construção desse conhecimento, se você quiser saber até por que você está me perguntando isso, eu lhe explico. Então, a gente vai mesmo construindo os espaços, né? E alcançando espaços. O impacto na minha vida, né, realmente, com relação mesmo a conquistar esses espaços, né, se manter nesses espaços, principalmente. E hoje, atualmente, realmente foi apenas o deslocamento da cidade, né? Eu vim de uma outra cidade. Foi complicado no início, mas hoje é uma coisa muito natural. E não tenho, assim... há toda uma questão de que está tão presente, né? E como você falou, para mim, assim... Eu escolhi uma vida feminina contemporânea, né, de dedicação quase total ao trabalho e aos estudos, né? Além do doutorado, fiz recente uma especialização na área que eu estou trabalhando hoje, que é na diretoria pedagógica, e faz com que realmente eu tenha que dar dedicação maior a alguns aspectos, né? Mas assim como a gente tem que decidir por alguns aspectos, chega um momento em que a gente faz escolhas, a gente consegue se organizar, consegue se arranjar. E eu acho que eu tenho esse pensamento desde o dia que eu passei no vestibular,
Eu acho que a gente não precisa escolher o curso ou a profissão, que porque eu vou escolher essa porque vai me dar mais dinheiro, ou essa porque vai me levar para fazer coisas que eu nunca imaginei. Eu acho que a gente tem que ser um bom profissional naquilo que a gente escolheu. A profissão, eu já pensava isso com 17 anos, né? Com 17 anos eu disse, não, eu vou ser professora, e eu sei que se eu for uma boa profissional, eu vou ser uma pessoa realizada pessoalmente, profissionalmente. Então, se não, independente do curso que você realiza, você precisa encontrar ali uma forma de se destacar para que você consiga alcançar os seus objetivos, né? Eu acho que é mais ou menos isso. E os pais, nesse sentido, né? Como é que os pais... Não, ela pode trocar, né? Já imaginaram ali, já entenderam que o coração ficou, né? O coração está feliz com a profissão escolhida. É interessante porque eu venho de uma família em que eu fui a primeira graduada, né? Eu sou a primeira graduada, a primeira mestre e serei a primeira doutora na família, né? Então, o que eu achava interessante, eu sempre tive essa visão muito crítica, porque eu sempre fui muito consumidora de literatura, né? Nacional, internacional. E aí eu lembro que eles ficavam assim, mas vai ser professora, mas depois ela muda para o direito. Mas eu acho que era mais uma preocupação econômica, né? Do que uma preocupação de status ou de qualquer outra coisa. Eles perceberam rápido que eu não ia mudar para o direito, que não ia acontecer, que não era do meu interesse. E logo de início, dentro da universidade, eu descobri outros campos de trabalho que não era só a docência, né? Eu tinha professores trabalhando em museus, eu tinha colegas trabalhando em arquivos. E o ensino superior, ele surgiu como uma oportunidade. Então, desde o quarto, quinto período, mais ou menos, quando eu comecei a participar de grupos de estudo, comecei a fazer parte de projetos, que eu comecei a entender o que era um mestrado, um doutorado, então, para mim, isso foi o foco. Isso já no quinto semestre, eu já tinha orientador da graduação, e já era uma certeza que, ao final da graduação, eu iria fazer um mestrado, né? O doutorado foi um pouco diferente, porque eu fiz o mestrado muito jovem. A graduação também, né? Eu terminei a graduação com 22, 23 anos, já emendei no mestrado, que eu também terminei muito nova. Então, eu queria, naquele momento, me dedicar ao mercado de trabalho, que foi o que eu fiz. Eu até brinquei assim, não quero fazer doutorado, não vou... Tá bom, chega, não quero mais estudar, eu quero chegar naquela fase que os nossos alunos do ensino médio falam, né? Vou terminar os estudos, né? Terminei os estudos. Não, o mercado de trabalho, ele lhe cobra essa profissionalização, essa formação continuada. Então, assim, alguns anos depois eu me dediquei a fazer o projeto de doutorado e para minha família isso foi uma felicidade muito grande, né? Porque eles não esperavam que eu entrasse na graduação porque não era algo da vivência familiar, né? Mas o mestrado foi, assim, uma alegria infinita, né? O doutorado também. Então, assim, acabou que se tornou uma felicidade muito grande e abriu portas para outras pessoas da família, né? Depois que eu entrei, claro que com todo o mérito deles, mas várias outras pessoas da família se formaram e também desconstruiu aquela imagem de para ser bem de vida você tem que ser médico, você tem que ser advogado, engenheiro. Então a gente tem várias pessoas na família mais jovens do que eu, formadas de diversas áreas. Eu achei que isso foi muito, muito bacana para a família e, assim, mudou a concepção que eles têm sobre o ensino superior, que era uma coisa muito distante, era uma coisa que não é para nós, não é para gente. E não, hoje é natural na família, sim, você está fazendo o ensino médio, você vai fazer o quê no seu no seu Enem, né? Você já escolheu, tem muito disso também agora lá, que eu acho muito importante. Ai, que bonito, que lindo. Então, a sua escolha, o seu caminhar profissional abriu toda uma trajetória para as próximas gerações, né? Para as gerações posteriores à sua. Então, nesse sentido, no estudo da história, tem algumas referências femininas que você acha que é importante, que você acha que lhe marcou em algum momento, seja lá na educação básica, seja na educação superior, né? Que tem essa marca?
Assim, a gente sempre é marcado por muitas pessoas nos marcam, né, ao longo dessa trajetória, né? Não só bibliografia, que são muito importantes para a gente, né? Que você vai lendo. Eu agora estou no doutorado fazendo uma pesquisa que dialoga muito com essa questão de gênero, então tem uma bibliografia que você começa a ler, que você começa a se identificar muito com o que elas falam, né? Dessa ausência das mulheres na história, e que a gente nunca... Eu fiz projeto de graduação, projeto de mestrado, e eu nunca tinha me perguntado sobre isso nas fontes de forma tão enfática como agora, né? E aí eu me vi no doutorado lendo autoras que são muito importantes, como Michelle Perrault, né, a própria Angela Davis, que falam sobre isso, que você fica realmente uma invisibilização das mulheres na história muito grande. Mas não quero me reduzir às autoras, né, os grandes autores, mas eu acho que muita gente nos marca, né, ao longo da nossa trajetória estudantil e profissional também, né? Encontrei recentemente minha professora de alfabetização nas redes sociais, né? Então, quando eu encontrei com ela me achou no Facebook. Então, veio assim um turbilhão de lembranças, né? Tô falando que eu gosto muito de ler, mas eu fui a última aluna da sala a aprender a ler. Então, eu olhei para ela e disse, meu Deus, como ela sofreu comigo. Mas ela não desistiu, eu lembro que ela sentava do meu lado, ela insistia, eu tentava enganar ela, porque eu tinha muita vergonha, e ela, né, com todo aquele seu carinho, com a sua Qual formação... é o nome dela, então? Porque nesta entrevista ela já está homenageada, né? Com certeza. Antônia, tia Toinha, né, porque é apelido, né, a tia da escola, né? E aí tem também as professoras ainda da educação básica, né, que foram importantes, professoras da universidade que também foram muito importantes na época, né? Eu lembro, enquanto professora hoje, eu fico pensando nas professoras, em como as professoras me tratavam, né? Do respeito ao aluno, de compreender o aluno, de não ser a pessoa que só... está preocupada em passar o conteúdo e fazer uma avaliação, mas de saber, de motivar, né? Eu tive professoras excelentes na minha graduação, né? A professora Edilene, a professora Ana Amélia, a professora Adelaide, até no porte, né? E eu tenho uma história com você. Eu não trabalhava no Uninta ainda, em 2012, e a gente já ouvia o seu nome, né? Assim, a professora Crislene da UVA, a professora Crislene do Uninta. E a gente assim, recém-formada, né? Recém-saída do mestrado, entrando no mercado do trabalho, e a gente ficava, nossa, a professora Crislene. E eu vim para o encontro da AMPU, né? Que é o nosso encontro 2012. De historiadores. Exatamente, que foi aqui no Uninta, né? Isso mesmo. E eu participei de uma discussão, de um GT, onde você estava. E aí eu estava com uma amiga e a gente ficava, nossa, ali a professora Crislene, olha como ela fala, né? Olha como ela... Ai, gente, a gente quer ser igual a ela quando a gente crescer. Obrigada, é a primeira vez que ela está me falando isso. É verdade, obrigada. Eu nunca tinha contado, nunca tinha tido a oportunidade. E a gente vai se inspirando nas pessoas, né, que nos cercam, mas sempre com inspirações boas, né? A gente tenta levar... Eu tento levar aquilo que a gente aprende para que a gente melhore enquanto profissional, enquanto pessoa, né? É sempre bom porque também passam pessoas que nos marcam de maneira negativa, né? Mas tem muita gente boa para se inspirar. E eu acho que essas mulheres que fazem parte da nossa caminhada, da nossa trajetória, e essas mulheres estarem onde elas estão, é que faz com que a gente ganhe mais fôlego para ocupar esses espaços, não é? Eu sempre falo que aqui no Uninta, uma das coisas que mais me orgulha, não aqui mais, mas uma das coisas que mais me orgulham aqui é justamente o fato de que grande parte das gestoras são mulheres. Isso é muito bacana, né? Porque geralmente você vai... eu trabalhei em outras instituições em que essa parte administrativa, econômica, sempre estava na mão dos homens. A parte pedagógica na mão das mulheres, né? E aqui não tem essa distinção. A gente tem mulheres no administrativo, a gente tem mulheres no pedagógico, a gente tem mulher na pesquisa, a gente tem... Então, assim,
isso é muito motivador para outras mulheres, né? Isso faz com que a gente olhe e diga, olha, é o local onde eu quero trabalhar, porque há uma valorização, né? Não há há uma equidade, né? Não há sobreposição, né? Isso, nenhum preconceito com relação a isso. Que coisa boa. Então, já pra gente, encerrando, gostei dessa homenagem. Então, fiquei muito feliz, muito obrigada. É recíproco. Você pode dar, então, uma palavra para essa nova geração, né? Para esse campo das meninas na história, né? Digamos assim, essa chamada para a nossa profissão, né? Sim, sim. A gente tem visto ultimamente a necessidade das pessoas saberem cada vez mais sobre não só o local, a história de onde vivem, o local de onde elas estão vindo, né? Assim, um conhecimento histórico, vou chamar de, nem existe teoricamente, né, esse conceito, mas uma alfabetização histórica, né? A gente participou do evento agora recente, e a gente percebe que as pessoas estão cada vez mais com acesso à informação e com cada vez menos conhecimento, né? Então, assim, a história é um campo de estudo onde a gente consegue discutir muito sobre essa construção do conhecimento, e ela é também um local onde as mulheres precisam estar cada vez mais, né? Justamente para que a gente comece a questionar sempre essa questão da invisibilidade das mulheres no campo da história, né? Então, meninas que estão pensando qual é o curso que vão fazer, lembrem-se também que ser historiador não é estudar, decorar, não façam como eu, que acham que é decorar o livro didático, né? Eu sou historiadora, mas hoje trabalho como coordenadora do curso de História, mas também na área de tecnologia. A gente sabe muito como essa área ela está crescendo, e a história, os professores de história estão adentrando esse espaço. Então, não percam tempo. Venham cursar História com a gente. Que coisa boa, então. Muito obrigada, professora Juliana, pelas suas palavras, por nos oportunizar conhecer essa sua trajetória de escolha profissional tão marcante, tão impactante na vida da sua família. Isso é muito lindo. Muito obrigada. E a homenagem é ao mês das mulheres, né? Então, feliz dia também. Obrigada. Obrigada. A todas nós. A todas nós. Até mais.